Issa Abraão já foi vereador na Câmara Municipal de Manaus e atuou como vice-prefeito e secretário de obras nessa gestão municipal. Agora ele é deputado federal e tenta eleição para prefeito de Manaus. Deputado, obrigada por ter vindo aqui responder as perguntas da família fazendária. Eu já começo aqui com uma pergunta do nosso filiado, que é o Francisco Félix. Ele é técnico de arrecadação e ele pergunta sobre mobilidade urbana. Ele diz assim: qual a proposta para o transporte coletivo e mobilidade urbana em geral? Tá, primeiro meus cumprimentos a todos os fazendários. Prazer estar aqui. Eu tenho muito carinho dentre todas as categorias, todos os funcionários. Inclusive eu sempre tive muito apoio dentro da categoria. Tanto é que lá na Câmara Federal a gente está lutando por uma pauta positiva que dignifica cada vez mais a profissão. Bem, a nossa proposta para a mobilidade urbana é criar o plano multimodal, integrar os modais existentes, são eles o táxi, o mototáxi, o alternativo, o executivo e o transporte de ônibus convencional urbano. Além disso, criar um outro modal, que é o transporte fluvial urbano, mas fazer um planejamento multimodal, e esse é o X da questão, no curto, médio e longo prazo, para que todos os modais estejam interligados. E por que fazer um planejamento no curto, médio e longo prazo? Porque há necessidade de Manaus ter mais opções de deslocamento entre pessoas. Nós precisamos avaliar aqui a entrada de um monotrilho entre algumas áreas, a entrada do BRT, a entrada do VLT. Tudo isso são opções que, com planejamento, com estudo, com investimento, a gente consegue gerar não só rapidez, conforto e segurança para o deslocamento, como melhorar essa questão do trânsito. Porque o maior desafio hoje é fazer com que a pessoa que tenha carro se sinta tão confortável em andar no transporte público que ela deixe o seu carro em casa, seu veículo em casa, e possa ser servida de um transporte público. E é claro, hoje em dia, é utópico até falar disso, mas esse é o desafio, fazer as pessoas realmente usarem o transporte público, como acontece na Europa, como acontece nos países mais desenvolvidos, onde as pessoas deixam para usar o seu veículo mais nos fins de semana. E aí, o que a gente precisa fazer para a pessoa andar de transporte público? Primeiro tem que ter calçado, tem que ter sinalização, a pessoa tem que ter conhecimento sobre o tempo que ela vai levar para deslocar. Mas existem muitas vantagens aí. Você não deprecia seu carro, você não precisa pagar alguém para ficar reparando seu carro, você não precisa perder tempo procurando estacionamento. Então, se a gente tiver um transporte eficaz, no rumo certo, no caminho certo, a gente consegue prover Manaus de uma mobilidade urbana de excelência. Esse é o nosso desafio e, na medida que a gente faz esse planejamento, durante os 4 anos a gente inicia. Não é algo que a gente vai mudar em 4 anos, não. Aliás, eu estou vendo muito candidato vender ilusão, vender esperança falsa, está errado. É com o pé no chão, com estudo, com muita força de vontade que a gente resolve o problema da mobilidade urbana. O que o senhor acha das alianças que foram feitas nessa eleição? Aí, também, eu gostaria de saber que o senhor comentasse sobre a sua entrada para o PDT, que chegou a causar a saída de alguns membros do partido. Olha, em relação ao PDT, todo mundo do PPS sabia que era melhor para mim eu sair do PPS e ir para o PDT. Se eu estivesse no PPS hoje, eu não ia ser convocado nem para debate. Vocês estão vendo aí o candidato do PSOL e o candidato da Rede, que por conta da lei eleitoral, eles não são convocados para os debates. E eu precisava de uma legenda que me viabilizasse politicamente e eleitoralmente. Então isso é uma questão prática. E fora que o PDT não é qualquer partido. O PDT é um partido fundado por Leonel Brizola, que tem uma história, que tem uma tradição, que criou os CIEPs, os Centros Integrados de Ensino, e eu me sinto muito à vontade dentro do PDT, porque além da viabilidade eleitoral que ele me proporciona, é um partido que tem ideologia, que tem história. Então eu estou muito bem servido de partido. Agora, outros membros do PPS, muito pouco. Eu tenho, por exemplo, muito respeito e carinho enorme pelo Guto, que é o presidente estadual do PPS, pelo Zé Maria,
Agora tem outros que venderam o partido, isso é lamentável, isso é muito triste, né? E eu só torço para que o PPS consiga deixar de ser parasitário e voltar a ser um partido de quadros, um partido bonito como sempre foi. Quanto às alianças que estão sendo... Ah, tá, vergonhosa, né? Você vê aí o Melo apoiando um candidato, o candidato do PR, e o candidato do PR, para ter o apoio do Melo, teve que excluir, teve que enxotar o Wilson Lima, né? E eu quero até prestar a minha solidariedade ao Wilson Lima, porque depois da convenção ele foi excluído, não foi nem antes, foi depois da convenção. O que é mais ridículo ainda, né? Isso é algo que, meu Deus do céu, não se pode fazer com ninguém. E essas alianças têm feito muito mal, e eu fico me perguntando que mudança é essa? Nós somos a via verdadeira de mudança, que com independência, com coragem, vamos resolver o problema da saúde. Por exemplo, que moral o candidato do PR tem para resolver a questão das UBS, a questão da falta de remédio, a questão da falta de vacina, se ele é aliado de um governador que quer fechar CAIME, CAIC, SPA, Cardoso Fontes, enfim, todo um instrumental, todo um aparato na área de saúde que está prejudicando a população. Eu critico politicamente, é uma pena que ele critica no pessoal, usa o meu nome de forma pejorativa, fala da minha esposa, e eu o critico de forma política. Marcelo Deoduque, técnico da Fazenda, tem uma pergunta aqui que ele fala assim: considerando que muitos bairros de Manaus estão profundamente abandonados nos quesitos de calçamento, limpeza, iluminação e segurança, qual será a sua prioridade para mudar essa realidade nos bairros como Petrópolis, São Francisco, Cachoeirinha e até mesmo bairros considerados nobres como Adrianópolis? Mas tudo que se faz em Manaus e tudo que a gente faz nas nossas vidas tem uma palavra-chave que se chama manutenção, né? A gente precisa dar manutenção para os maridos, para as esposas, para os amigos, precisa dar manutenção em casa, precisa dar manutenção no carro, tudo a gente tem que dar manutenção, não é? E na cidade a gente precisa dar manutenção. Toda e qualquer obra que é feita, com o tempo, ela tem que ser pintada, ela tem que ser limpa, ela tem que ser tratada, para ela não se acabar e depois tem que fazer uma reforma grandiosa. Então nós vamos criar a Secretaria Municipal de Manutenção dos Espaços Públicos. Então todas as obras, calçada, foi feita uma calçada, 2 vezes por ano tem que ter a manutenção da calçada, senão a calçada se acaba. Foi feito o Parque da Criança, Cidade da Criança, tem que ter a manutenção diária e tem que ter a manutenção mais aprofundada, pelo menos 2 ou 3 vezes ao ano, para não deixar a Cidade da Criança se acabar. E isso é em qualquer órgão ligado à prefeitura, isso será feito em qualquer praça, em qualquer espaço público da prefeitura. Asfaltamento é a mesma coisa, se abre um buraquinho e você não dá manutenção, depois de 1 ano vai ter uma cratera imensa e você vai ter que fazer a rua inteira. Então, criar a Secretaria Municipal de Manutenção resolve um problema porque você consegue monitorar toda a cidade e começar a evitar o desperdício das obras superfaturadas, das reformas absurdas. Marcelo Deoduque mandou uma outra pergunta aqui, agora falando de tributos, ele fala assim: será feita uma estratégia semelhante à do Estado, como a da nota fiscal amazonense? E a concessão de descontos do IPTU, está nos planos do candidato? Está sim, desde que haja uma contrapartida, né? Como, por exemplo, as empresas que tiverem o selo verde da prefeitura podem ter desconto no IPTU. Aquelas pessoas que participarem do programa de reciclagem através do depósito nas máquinas terão a moeda social para ter abatimento no IPTU. Mas tudo com muita cautela, tudo com muita eficácia, para a gente também não fazer uma renúncia fiscal desproporcional àquilo que Manaus precisa arrecadar para poder garantir os serviços de qualidade, né? Então, tudo isso com muito cuidado a gente consegue resolver. E a nossa prefeitura vai estar aberta para a Cefaz, vai estar aberta para os técnicos da Cefaz, para que a gente consiga realmente fazer análises técnicas e essa diferença de quem já esteve na prefeitura como eu. Eu estou vendo muito candidato que nunca esteve na prefeitura, prometendo que não pode cumprir, porque não conhece a máquina pública. E ao mesmo tempo que eu faço
que eu exponho as nossas ideias que têm condição de serem cumpridas, eu sou muito responsável para dizer que ao chegar na prefeitura, nós vamos ter os melhores técnicos à nossa disposição para poder aperfeiçoar as nossas ideias e aplicá-las. Então, isso é um grande ganho que a administração terá. O resgate do vigor administrativo, a vontade de trabalhar, a vontade de fazer com que Manaus seja uma cidade melhor, será o foco da nossa administração. O senhor atua hoje no parlamento, né? E o senhor deseja um cargo do Poder Executivo. Mas qual a colaboração que o senhor dá hoje para Manaus, estando como deputado federal? Primeiro, eu sou um vigilante do recurso público, né? Eu estou ali fiscalizando todas as contas do governo federal. E não só as contas do governo federal de lá, mas os convênios que o governo federal faz aqui e principalmente os convênios que faz aqui em parceria com os municípios, não só Manaus, mas com os outros municípios. Então, por exemplo, eu estou vendo recursos que nós conseguimos, ou através de emendas, ou através de convênios já firmados entre o governo federal e a prefeitura daqui, que estão voltando, né? E eu estou alertando a prefeitura, eu estou falando para as pessoas de dentro da prefeitura para que não deixem isso acontecer. Então, essa é uma contribuição. E fora que eu, em um ano de mandato, que foi 2015 todinho, nós aprovamos 3 projetos. Tem deputado que passa 20 anos na Câmara Federal e não aprova um. Nós aprovamos 3 e eu fui eleito pelo Instituto Congresso em Foco o melhor deputado do Amazonas e o 27º do país. É uma pena que a imprensa daqui ela não dá muita importância a isso, né? Talvez porque eu seja um político de oposição. Mas isso não sou eu que estou dizendo, não. Foi o Instituto Congresso em Foco, que é um instituto respeitado, que a análise é feita por jornalistas e internautas. Para a gente concluir, aqui tem uma pergunta do presidente do CIFAM, que ele diz: vivemos uma crise econômica e Manaus também sofre com isso. Qual a verdadeira situação econômica da prefeitura? Tem dinheiro para fazer alguma coisa? Como atender as demandas da população, Manauara, quando os recursos disponíveis são escassos? Eu vou te dar um exemplo. A nossa prefeitura vai ser humanizada. Se gastaram 270 milhões com publicidade, tem 10 milhões, por exemplo, para promover os sinais inteligentes e corrigir as falhas da faixa azul, do corredor exclusivo. A nossa gestão ela vai ser uma gestão inteligente, sustentável e humanizada e inclusiva. Quando o gestor gasta muito em publicidade e pouco nos serviços necessários, ele está pensando mais em si do que no humano, do que na pessoa, do que no próximo. Então, isso não é uma gestão humanizada, isso é uma gestão ególatra. A nossa gestão ela vai ser humanizada, ela vai ser uma gestão em que a prioridade vai ser o ser humano, vai ser a família de Manaus. Então, se eu tenho 270 milhões com publicidade que foram gastos, eu posso ter 30, 50, 100 milhões para fazer creches, para criar o sistema unificado de integração infantil. Eu posso ter 50, 100, 200 milhões para resolver o problema da água também, que muitas casas na Zona Leste precisam de caixa d'água para aguentar aquele período em que as dutoras estão desligadas para não deixar faltar água na sua residência. Eu posso criar o cheque moradia para que as pessoas possam ter um dinheirinho na conta para reformar o seu banheirozinho dentro da sua casa, lá da Zona Leste, lá da Zona Norte. Porque é dignidade a pessoa morar numa casa, pode até não ter um embuço, mas ela tem que ter uma pia boa, ela tem que ter um banheiro razoável, para que ela consiga fazer a sua asepsia. Então isso é dignidade. O que a gente quer dar às pessoas é dignidade, é inclusão social, e isso a gente faz quando a gente escolhe bem onde gasta o recurso público. Então, tem dinheiro para fazer. E o outro ponto é aumentar a capacidade de investimento da prefeitura. Se hoje ela está em 10,81, em 4 anos nós vamos fazer essa capacidade ser aumentada para 20%. Se de tudo que a prefeitura arrecada eu consigo ter 20% para investimento, eu consigo cumprir todas as promessas que eu estou fazendo. Então esse vai ser um desafio de aumentar a capacidade de investimento de 10,81% para 20% ao longo de 4 anos. Então eu tenho muita responsabilidade com o que eu digo. Então as nossas ideias, e são novas ideias mesmo, ninguém vai ser um prefeito para chegar lá e ficar administrando rotina. Além das rotinas, além das subprefeituras que a gente vai criar,
a gente vai apontar um novo caminho para Manaus, para que Manaus possa sonhar com um futuro melhor e com novas tecnologias, com novos lugares onde a população possa se confraternizar. Eu não posso aceitar, por exemplo, que a população da Zona Norte e Leste, para concluir, faça o seu desporto, a sua caminhada na bola do produtor, de forma improvisada. Já está na hora daquela zona ter um parque muito parecido com o da Ponta Negra, digno, onde as pessoas possam fazer caminhadas, namorar, andar de bicicleta, digno, bonito, de qualidade, merecem isso. Então, na nossa gestão, nós vamos trabalhar muito, e eu estou muito novo para me queimar, então tenho certeza que quem apostar em nós, quem votar no 12, quem confiar na nossa capacidade, terá ao longo de 4 anos um prefeito muito trabalhador e que vai fazer a diferença. Obrigada, candidato. Obrigado.